Estruturas de decisão. Dentro da programação, a gente pode fazer desvios de fluxo e tornando o nosso programa mais inteligente. Porque todo programa ele segue um fluxo de execução. Se ele não tem nenhum tipo de desvio, esse fluxo de execução é linear. Ele segue de cima para baixo, ou em inglês chamando de top-down, beleza? Então, na programação, a linha 1 executa antes da linha 2, que executa antes da linha 3, e assim sucessivamente. Se a gente fosse pensar que o nosso programa é um robozinho, ele então seguiria reto numa estrada, saindo do ponto A ao ponto B. Até aqui sem novidade, se você já viu eu programando aqui, fazendo os exercícios, se você até já treinou, você já percebeu que é dessa forma, que inclusive é a forma que a gente lê. Mas e se fosse possível a gente fazer ou programar esse robozinho para tomar decisões para que ele possa, ora, ir para o caminho A ou, ora, ir para o caminho B? Como que a gente poderia fazer? Dentro da programação, a gente faz isso com o bloco if ou o se, beleza? Então, dado esse robô, se ele tem uma instrução ou uma condição que ele possa avaliar, uma expressão que ele possa avaliar, ele faz essa verificação. Se uma condição, então, é verdadeira, se existe aquela condição, eu vou para o caminho A, ou então eu vou para o caminho B, o se não. Isso dentro dos blocos ficaria se condição verdadeira, faço algo, se não, faço outro, ok? É bastante importante você entender que o se ele só executa esse primeiro bloco se essa condição for verdadeira, beleza? Então fique bastante atento a isso. Como que eu sei que é a condição verdadeira? A gente sabe porque a gente já estudou os comparadores numérico, menor, maior, igual, igual, diferente, enfim, a gente já estudou isso e também a gente já estudou os comparadores lógicos. A gente sabe que existe o or, ou e o and, ou o e. Beleza? E existe também o operador de negação, que é aquela exclamação, beleza? Então, se essa condição aqui que eu estou avaliando, por exemplo, 10 maior, 10 menor que 20, for verdadeiro, então ele faz algo, senão ele faz outro, beleza? Então, tudo que você já sabe sobre expressão e comparação, ela vai se encaixar exatamente dentro desse parêntese aqui do se, beleza? O se ou o if, no caso do JavaScript, a gente escreve if porque em inglês, ele funciona como um bloco inteligente, mas toma cuidado com essa afirmação. A gente precisa tomar cuidado com essa afirmação porque a gente não está falando aqui de inteligência artificial. A gente está falando aqui de uma decisão simples baseada numa variável em que ele pega que ela tem um valor bem concreto. Por exemplo, temperatura a 10 graus eu faço alguma coisa, ok? Então não se apegue a essa questão de inteligência artificial. A gente está falando aqui de um bloco inteligente e simples, ok? Dentro da programação, dentro do JavaScript, já para a gente falar um pouco mais de código, ficaria dessa forma. E eu abri esse editor aqui para que a gente possa executar passo a passo e você entender definitivamente como isso funciona e depois replicar isso na hora do seu treino, na hora das suas tarefas, ok? Então, a gente vai imaginar que a gente tem um programa que ele classifica a faixa etária, se essa pessoa ela pode frequentar o ambiente ou assistir um filme, enfim, ela faz um controle de acesso baseado numa idade mínima. Então, nesse caso aqui, a variável que vai armazenar a idade mínima se chama idade underline mínima, que é 18. A idade da pessoa que a gente está colocando aqui são 21 anos, ok? Então a idade dessa pessoa, 21 anos. E agora a gente faz o bloco de comparação. Dentro do JavaScript, o bloco de comparação ele funciona assim: eu escrevo o if, que seria traduzindo o se, a gente coloca a expressão dentro desses parênteses e a gente coloca essa chave, que essa chave significa um bloco de execução fechado, beleza? Então nesse caso aqui, ó, idade pessoa maior ou igual a idade mínima. Quando a gente observar os valores das variáveis, o programa ele vai traduzir para isso daqui. 21 maior ou igual a 18, então ele vai testar essa expressão. 21 é maior que 18, portanto, isso aqui vai retornar true, verdadeiro. O que ele vai fazer? Ele vai escrever na tela, vai executar um comando alert acesso autorizado, beleza? Veja que, como eu disse, ele tem chaves aqui. Essas chaves indicam para o computador, o programa,
que ele vai executar comandos dentro desse bloco, dentro desse contexto. Aqui eu tenho só um comando de alert, mas você pode colocar quantas linhas você quiser dentro desse bloco aqui de abre chaves e fecha chaves, ok? Só que lembra que o if ele tem um senão. O senão na programação a gente escreve else e ele também tem o seu bloco. Então, nesse caso, se a pessoa ela não possuir idade mínima, ele vai escrever na tela acesso não autorizado, ok? Veja que nesse caso aqui, nessa execução, a gente vai escrever na tela acesso autorizado, porque 21 é maior ou igual a 18. Mas veja esse outro caso aqui. A gente tem idade mínima 18, a idade da pessoa 16. Como que ficaria? If 16 maior ou igual a 18, isso daqui certamente vai retornar false. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pular essa execução, ele vai pular esse bloco e ele vai cair aqui no else, mostrando para a pessoa acesso não autorizado, ok? É uma coisa importante que você precisa entender que não é obrigatório você ter esse bloco de else aqui. Então, se por um acaso você quiser só executar algo dentro de uma condição específica, você executa e você volta. Outra informação importante também, que após esse desvio de fluxo, tudo que você colocar aqui nas próximas linhas, elas vão ser executadas normalmente. Então é como se fosse um desvio de rota que depois volta à execução normal, volta à sua rota original, executando todas as linhas que vão na sua sequência. Eu sei que tudo isso é bastante novo para você, mas nas próximas aulas a gente vai se aprofundar aqui nesse universo do if e a gente vai fazer vários exercícios para a gente poder fixar isso na mente, beleza? O if, como eu disse, ele testa expressões, então tudo que você já aprendeu sobre comparadores numéricos, comparadores lógicos, funciona dentro daquele bloco, beleza? Dentro daqueles parênteses lá. Os parênteses, eles são obrigatórios no if. Portanto, se você esquecer de colocar esse parêntese aqui, o JavaScript vai se perder. Então, o if mínimo é if, parêntese e a expressão aqui dentro, beleza? Esse parêntese aqui não tem a ver com a precedência de operadores, ok? Que fique bem claro, esse parêntese aqui significa a expressão desse if aqui, perfeito? Então, as comparações, operadores de comparação funcionam igual, diferente, menor, maior igual, menor igual, maior igual, o AND do lógico, o OR, o OU do lógico também, beleza? Quais são os próximos passos? Agora que a gente já viu o básico do if e você precisa revisar essa aula e até executar isso dentro do seu programinha que você já tem modelo ou até no próprio console, é hora da gente mergulhar fundo nesse assunto. Então, você entendeu agora o básico, a teoria do if, você precisa voltar nessa aula, assistir e executar essa, enfim, essa tarefinha aqui, esse passo a passo. Como que você executa? De novo, você pode abrir no seu console ou abre o seu arquivo .html no editor Visual Studio Code, que você também pode rodar isso. Eu até aconselho o Visual Studio Code porque ele fica ali no arquivo, dá uma certa tranquilidade de digitar, ele não fica aparecendo muita coisa à medida que a gente vai digitando. Brinca também, coloca operadores aqui lógicos, brinca de alterar esses valores, brinque com outros exercícios, por exemplo, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer nas próximas aulas, mergulhar a fundo nesse assunto de estruturas de decisão, mais precisamente falando o if, fechou? Então, até a próxima aula, lembrando sempre de não esquecer de avaliar essa aula. Se você tiver alguma dúvida, posta pra gente no Clã VIP, que a gente te responde por lá, fechou? Um abraço, até a próxima aula.